E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês um vídeo descontraído, sem roteiro pronto, aonde eu vou estar compartilhando com vocês o que eu aprendi nesse período desde que eu entrei na sociedade da Cafeteria Vitória. Vamos lá? Inicialmente, eu queria passar para vocês que eu não sou o único dono da Cafeteria Vitória. Na verdade, a Cafeteria Vitória nem foi uma ideia minha. Eu entrei em sociedade junto com minha esposa. Quem iniciou todo o processo de trabalho com a cafeteria foi minha esposa. Ela que achou o lugar para poder estar montando, ela que iniciou a montagem. E após a cafeteria já estar posta, que eu entrei como sócio dela. Na época eu não era, a gente ainda nem era casado, ela era minha noiva, nós não morávamos juntos, mas mesmo assim eu já entrei na empreitada junto com ela. E fomos passando essas fases e desenvolvendo. Em questão específica sobre a Cafeteria Vitória, ela funciona dentro de um teatro. Nossa sede é num teatro, então a gente funciona quando tem eventos no teatro. É, e muitas pessoas acham que eventos no teatro só são espetáculos, peças, finais de semana. Não é. Tem peças, tem. Porém, a cafeteria ela funciona para todo e qualquer funcionamento e evento que tem no teatro. Às vezes pode ser um simpósio, às vezes pode ser uma palestra, às vezes pode ser um curso, às vezes pode ser um mini curso ou cursinho. O espaço do teatro ele tem uma ampla utilidade. Então, tendo um evento lá, a gente sempre está funcionando. E a depender do tipo de evento, a gente leva algum tem algumas características que a gente coloca, alguns tipos de alimentos que a gente serve lá. Por exemplo, quando tem cursos ou simpósios que a gente sabe que vai durar o dia todo, então a gente varia um pouco com relação a cardápio, não coloca apenas guloseimas como bolos e tortas, a gente tenta fazer algo que traga um, um tipo de alimentação que a pessoa possa estar substituindo por um almoço, que às vezes a pessoa está ali num dia típico, na correria, no trabalho, ali no evento, então ela precisa ter aquela pausa, ou então a pessoa está lá precisando no evento, não quer precisar sair para se deslocar para um restaurante, então como a gente já está ali mesmo, então a gente faz cardápio especial para esses dias de evento. Vamos lá, outra coisa que eu aprendi também com a cafeteria. Muitas pessoas que não conhecem sobre o café vão se espantar ou se assustar com algumas características do tipo de bebida que a gente serve. Eu já vi muitas vezes as pessoas estarem falando, é só isso de café, pô, é só um pouquinho. E eu acho até normal as pessoas estarem com essas dúvidas, até esses questionamentos, porque muitos estão acostumados a tomar o tipo de café que a gente toma em casa, que é o café passado. É um café assim mais suave, é, feito com coador, aquele processo de filtração, a gravidade puxa a água para baixo e passa, diferente do café feito na máquina de expresso. Eu já expliquei em vídeos aqui no canal que a máquina de expresso ela possui uma bomba d'água que faz com que o café, a água passe sob compressão e isso você consegue tirar, extrair muito da bebida. Então você tem uma bebida forte. Observando, forte é diferente de amargo. Outra coisa também que as pessoas não estão acostumadas, o que é a questão do cappuccino. É, aqui no Brasil a gente tem aquela cultura do cappuccino pronto, aquele pozinho que normalmente vende, que ele é feito com café solúvel, instantâneo, mas o cappuccino em si mesmo é uma bebida feita apenas com café expresso e leite vaporizado. A proporção de leite vaporizado e de café expresso que dá o nome da bebida. Se a gente pega uma proporção de café expresso, leite e crema de leite, vou dar um exemplo, 40 ml de café expresso, 40 ml do leite vaporizado e 40 ml de crema, que ela fica normalmente mais em cima quando você vaporiza o leite na bicha, a leiteira, o leite ele areia fica texturizado, porém a parte mais grossinha que fica com mais aerada, ela sempre sobe. Então, se você fizer uma bebida no copo com essas três porções, você tem o que a gente chama de cappuccino italiano, que essas proporções dão as características da bebida.
Se eu coloco metade metade, leite, café expresso, e posso deixar até um pouquinho de creme em cima, eu já tenho um latte. Se eu quiser só um pouquinho de leite, eu posso dizer que eu quero um pingado. Esse aí também já é mais comum, um pingado. Então você bota lá o café e coloca um pingado de leite. Agora a gente tem também um outro que é o macchiato. O macchiato e o pingado, eles se confundem muito, porém, visivelmente você consegue até identificar, pois o conceito é parecido. É você só tem um pouquinho de leite em ambos, isso traz uma certa confusão, mas o macchiato, que ele vem de marcado, manchado, macchiato é uma palavra italiana, ele utiliza só a crema do leite, aquela espuminha que se forma quando a gente faz a vaporização. Agora, se eu faço uma caneca, uma xícara de leite quente, vaporizado, e coloco só um pouquinho de café para dar aquele gostinho, aí eu já tenho um latte macchiato. Se eu pegar 2 doses de, de expresso duplo e colocar um pouco de leite, ou seja, eu coloco uma dose de expresso duplo, vou dizer que lá na cafeteria Vitória é 60 ml o nosso expresso padrão. Então, 2 doses seriam 120 ml. E coloco mais 60 ml de leite. Então, a gente está naquela proporção 3:3. Eu tenho um flat white, que aí ele é um café com leite, porém ele tem muito mais café do que leite. Deixa eu ver uma outra bebida. A gente consegue estar fazendo. O moca, o mocassino. Tem gente que não gosta desse nome mocassino, porque lembra o cappuccino. Ele é o, o expresso com leite vaporizado e a gente coloca uma calda, uma ganache de chocolate. Normalmente, a receita clássica mesmo é com a ganache de chocolate. Você faz um preparado lá com o chocolate derretido. Aí, como ele é um pouco mais grosso, ele se deposita na parte inferior da taça. Eu já reparei, essa bebida ela é muito bonita aos olhos, chama muita atenção, as pessoas às vezes querem, porém, na hora de você consumi-la, você tem que homogeneizar. Quando você homogeniza, todo aquele degradê some, ele fica por um e você toma. E é isso, gente. Eu fiz o vídeo aqui, espero que tenham gostado e vamos lá. Tchau, tchau.